Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Meus irmãos, hoje nós pretendemos falar em sequência que nós temos falado nos últimos domingos. Nós falamos primeiro sobre redenção, falamos sobre salvação. Hoje nós vamos falar sobre vida eterna. Então vamos observar que tem três sequências muito importantes na nossa vida. A redenção, conforme já foi explicado, nós fomos redimidos da maldade, da maldição do mundo que veio para o mundo em Adão. Depois nós falamos sobre salvação. Salvação é o que nos liberta das malignidades do mundo, para a nossa caminhada. Hoje nós vamos falar sobre vida eterna. Vida eterna é o que nós vamos entender, o final da nossa vida terrena, a nossa vida de carne, para viver eternamente. Por que viver eternamente? Porque nós sabemos, e isso não precisa nem de explicar para todo mundo, ver todo dia, que isso aqui acaba. Isso aqui é carne, isso é... Mas a vida eterna não tem fim. Não tem fim. Por que não tem fim? Porque assim como nós chegamos aqui não sabendo de onde que nós viemos, caminhamos nesse corpo carnal, chegamos ao fim, essa matéria morre e nós continuamos a vida eterna. Como nós vamos entender a vida eterna? A Bíblia diz que nós vamos passar por um período que na volta do Senhor Jesus passaremos por um processo. Então nós vamos aqui entender que a vida carnal fica aqui, mas a vida eterna continua. Final, isso é outro estudo. Nós estamos falando da nossa caminhada terrena. Mas a propósito disso, eu estava observando aqui duas coisas muito interessantes, que vêm complementar exatamente o estudo. Quando nós vimos aqui, por exemplo, no hino, é um hino aqui que fala sobre quero que valorize. Esse hino é um hino muito estimulante, nos anima, nos dá coragem, dá força, mas ele é uma mentira. Por que ele é uma mentira? Eu vou lembrar de um movimento que foi muito comum nos anos 90, principalmente, anos 90, princípio de 2000, existe ainda hoje uma associação que chama Adonep. Tem até um nome, a meu ver, muito arrogante, eu acho. Isso é opinião pessoal minha. Ele chama Adonep, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Quer dizer, aí, Adonep, vinha aquele negócio, mas tinha umas reuniões espetaculares, muito estimulantes, inspirantes. Por quê? Porque era quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. De certa forma, tem alguma coisa importante aqui, que Deus realmente nos valoriza. Mas nós não temos valor nenhum, que a própria Bíblia fala, e nós sabemos que nós não temos valor nenhum. Então, de certa forma, tem uma mentira aí, ou meia verdade. Aí dizem, nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior. Isso é questão cultural, dizendo às vezes que não é ninguém. É comum, é da cultura. Eu venho falar do valor que você tem. A Bíblia diz que nós não temos valor nenhum. Então, que papo é esse?
Ele está com você, o Espírito Santo se move em você até com gemidos desprimitados. Mas, cara, o Espírito Santo não mora em nós, eu só moro naquele salvo em Cristo Jesus. E mesmo assim, alguns que acham que são salvos e não são salvos. Que a salvação é transformação de vida. Então, se não há transformação de vida, nós podemos até estar em processo de salvação. Mas o Espírito Santo só move na gente quando nós arrependemos e nos entregamos a Jesus. Bom, isso aí é só o que a gente tem que ler nas palavras. Nós não podemos ler uma coisa e pensar outra, de jeito nenhum. Mas tem outra aí, essa que nós cantamos por final, que eu solto o cabo da nau. Aí é o seguinte, o solto o cabo da nau tem uma passagem muito interessante. O que eu disse aqui sobre o valorize o que você tem? Você não tem valor nenhum. Você é você pode até não sentir, mas você é um inferior. Nós somos um inferior. Somos um inferior. Mas aqui diz que por que duvidar sobre as ondas do mar? Quando Cristo caminha. Bom, por que duvidar? O caminho do mar. O caminho é duro. O caminho do mar não é fácil. Não é mole, não. Aí diz assim, se o amor ele quer revelar. Aí ele disse, Jesus, o ensinamento dele, a pregação dele, ele diz assim, solta o cabo da nau, você está prendendo a sua nau, você está se prendendo, você está se amarrando nas suas arrogâncias, nas suas importâncias, no valor que você acha que tem, larga disso, solta o cabo da nau, deixa a nau viajar, entregue-se a Jesus, entregue-se a Jesus, negue-se a si mesmo e siga. Olha que coisa linda. Então, meus irmãos, aí dizem, e então tu verás que bonança se faz quando você se larga, você se entrega, você solta o cabo da nau, que bonança verás. Está entendendo? Então, é muito importante, mas nós precisamos voltando só um pouquinho aqui, as instituições passam. A Donep, por exemplo, tem uma febre, um princípio, uma coisa impressionante na televisão, todo mundo. Parecia até, dava para imaginar que os empresários agora resolveram apoiar Deus. E agora o evangelho vai com os empresários pegar na frente. Babaquice danada. Então tudo passa. Nós temos, por exemplo, aí, as instituições passam. Uma vem com a vertente, com ensinamento, outra com outra. Mas no final, nós vamos ver aqui, no estudo da palavra de hoje, e eu quero que vocês façam uma comparação com o comentário que foi feito a respeito desses dois hinos que nós falamos agora. E nós vamos falar de vida eterna, lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura, vocês vão acompanhar, e depois nós vamos voltar comentando. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 ao 16. Depois nós vamos comentar, nós vamos só ler. Acompanhem. Havia entre os fariseus
um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Deixa eu ver como chegar essa hora aqui. Aí diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim pode que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Aí o verso 16, já está até num outro contexto. O verso 16 já está no contexto que fala a respeito da missão do Filho. Qual a missão de Jesus aqui na terra? E diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, conforme eu disse, agora nós vamos fazer um comentário a respeito desse texto, que esse é um texto muito interessante, mas é muito importante. Por quê? Nós não vamos passar de meros religiosos, seguidores de instituições, seguidores de homens, se nós não entendermos esse texto da visita de Nicodemos a Jesus. Jesus deixa claro para Nicodemos a situação do ser humano. Aí ele fala o seguinte: havia entre os fariseus um homem, entre os fariseus é um partido político, é um segmento da sociedade de pessoas importantes,
de um nível mais elevado, esse homem se chamava Nicodemo. Esse homem é um príncipe, um dos homens mais importantes da sociedade judaica. Ele, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabendo que tu é mestre, sabendo que você sabe, você tem que falar coisa muito importante, mas só que porque ninguém, sabendo que vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu faz, se Deus não estiver com ele. Olha, Nicodemo pressentiu o valor sobrenatural das palavras de Jesus. Aí isso respondeu Jesus. A conversa de Nicodemo, Jesus respondeu da seguinte forma. Aí respondeu Jesus: em verdade, Nicodemo, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí ele embolou a cabeça de Nicodemo, e está dizendo Nicodemo, um dos principais daquela sociedade. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha o que Nicodemo perguntou. Eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Por onde eu vou entrar no ventre da minha mãe? Por onde eu saí? Como que é? Desse tamanho? Eu vou reduzir? Vou voltar como? Como pode? Aí respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas nascer da água e do Espírito, eu sou peixe, o que é isso? Aí, 6. Jesus continua explicando: o que é nascer de carne? Da carne é carne. Isso aqui de onde veio? Da carne do meu pai e minha mãe. E nós temos que abrir um parênteses aí, saber o seguinte: pai e mãe não é quem está registrado em cartório, não. Pai e mãe é realmente o pai e mãe. É o espermatozoide do homem com o óvulo da mulher. Esse aqui não é a legalidade da coisa, não. É a realidade da coisa. Carne veio do ovo, do espermatozoide, do homem e de uma mulher. Por isso veio, o que é nascido de carne é carne. O que é nascido de espírito é espírito. Mas que espírito é esse? Aí ele disse: olha, não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Quer dizer, tem um caso no meio aí, ó, importa nascer de novo. Mas ficou uma interrogação para Nicodemo: nascer de novo como? Que é nascer de carne? O que é nascer de carne? O que é nascer de espírito? Que negócio é esse? Eu sou nascido. Aí Jesus disse: importa-vos nascer de novo. Aí Jesus continua ensinando ele, dizendo o seguinte: o vento sopra onde quer, ouve sua voz. Quem nunca ouviu a voz do vento? Veio onde bate uma galera. Nem para onde vai, para onde o vento vai? Ou de onde o vento vem? Assim é o nascido do Espírito, você não sabe de onde veio e nem para onde vai. É como o vento. Você vê sua voz, mas você não consegue ver. É como o vento. 9.
Então lhe perguntou Nicodemo: como pode suceder isso? Ó, ele não entendeu nada até agora. Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você não está com nada, você não sabe nada. 11. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus está dizendo, ele está mostrando, e eles não creem nada. Eles não aceitam o testemunho de Jesus. Eles não aceitam que Jesus é o Filho de Deus, que encarnou e veio aqui para ensinar, para trazer uma nova realidade, trazer uma nova experiência. Aí, olha, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, coisas aqui da terra, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Você não entende da terra, como é que vai entender das celestiais? Você está aqui na terra, nasceu na terra. Você não entende, mas vai entender das celestiais. 13. Ora, Jesus falando para ele: ora, ninguém subiu ao céu. Gente, preste atenção nisso, nós temos ouvido bobagem demais na conta. Temos ouvido pastor falar bobagem, gente falando bobagem demais. Jesus diz aqui: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu, que voltou para o céu. Olha que quanta bobagem que nós temos ouvido. Meu filho está no céu, minha mãe está no céu, meu pai está no céu. Tem ninguém no céu, só Jesus. Só Jesus. E no modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto. Outro problema. Por que Moisés levantou a serpente no deserto? Lá no Antigo Testamento, sei qual livro, se é Deuteronômio, se não interessa, mas o assunto diz o seguinte: havia uma desobediência lá no deserto muito grande entre o povo judeu, o povo que caminhava para a terra prometida. E havia muita prostituição, muita corrupção, tudo que nós temos visto aqui na terra ou no mundo, já tinha naquele tempo, lá no deserto: corrupção, prostituição, ganância, tomando coisura, é a mesma porcaria que nós temos visto todo dia na terra. Aí, Moisés falando com Deus, diz: Deus, o povo tem pedido, porque o povo estava sendo atacado por serpentes, muitas serpentes lá no deserto, picando, morrendo muita gente. Eles apavoraram e falaram: Moisés, pede a Deus para tirar essa serpente do nosso meio. Aí Moisés foi e falou: Deus, o povo está pedindo para tirar a serpente aqui do nosso meio. Essa maldade, essa corrupção, essa coisa, é a serpente mordendo, matando, estegando. Aí Deus disse para Moisés: não tiro, não tiro. Mas ele vai fazer o seguinte: funde uma serpente de bronze, levanta no deserto
E todo que for picado pela serpente, olhe para a serpente de bronze e não morrerá. Por isso diz aqui, do 14, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no deserto. Assim como aquele povo está lá no deserto e era picado pela serpente, figurativamente, as corrupções, as maldades, coisa toda, olhe para a serpente de bronze e ficar livre, liberto. Assim está dizendo o seguinte, do mesmo modo, Jesus foi levantado, foi crucificado, ao mesmo modo que foi a serpente, e aquele que olhar para Jesus, que arrepender dos seus pecados, e olhar para Jesus, será salvo da serpente do deserto, que é nossa. Isso nós temos visto aí, que o mundo está cheio disso aí, cheio, toda hora. Se nós olharmos para o mundo e ver que governo que nós temos, que desigualdade social que nós temos, vamos ver que se isso é mundo, se um deserto, sofrimento. 15. Para que todo que nele crê tenha vida eterna. Todo que crê em Jesus, olhar para Jesus, dá vida eterna. Passará para a vida eterna. Para lá, os 500. Nós estamos na caminhada. O que interessa para nós é a nossa caminhada aqui agora. O que tem sido a nossa caminhada? Isso que interessa. Aí, diz, porque a missão do Filho é essa. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Ó, presta atenção, Deus amou o mundo, Ele criou o mundo, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, isso é de uma profundidade impressionante. Por que as instituições não têm interesse nisso? Porque isso não dá dinheiro, isso não dá prestígio. Por isso só faz a restauração pessoal, a transformação de vida, a libertação, a salvação, para que possamos andar em paz, sem sofrimento. Mas o sofrimento vai continuar no mundo, vai, mas não para mim mais, que agora eu sou salvo em Cristo Jesus. Agora, nós temos que entender o seguinte, que tem muita dificuldade nisso, e as religiões, todas elas ensinam essa bobajada. Nós somos individuais. O sofrimento do meu filho, ou da minha mulher, ou do meu pai, de minha mãe, não me pertence. Não me pertence. Porque nós somos indivíduos. E cada um de nós temos a nossa trajetória aqui no mundo. Você sabe disso. Porque tem mãe que está achando que ela que salva o filho. Que o problema do filho dela é ela que tem que viver. Ou o filho achando que ele tem que viver o problema da mãe, o problema do pai, do irmão, não sei. Não é. Cada um com o seu problema, cada um vive a sua vida. É individual. Mas isso não dá dinheiro, se ensinar isso não dá dinheiro, não dá prestígio.
Meus irmãos, tá vendo aqui? Por que não está cheio aqui de gente? Por que não derruba essa casa para um galpão aqui, para encher de gente? Porque nós não vendemos milagre. Não vende milagre. Isso é uma bobagem que não tem tamanho. É bobajada, é negócio. O que precisa é transformação de vida individual. E nós não somos diferentes, eu não sou diferente de Rosário, meu filho não é diferente de mim, nem eu diferente dele. Somos individuais, o caminho é nosso. Nós somos um ovo com um espermatozoide, tornando-se corpo carnal e recebemos o Espírito de vida. Agora, quando nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo que suplanta o Espírito de vida. Isso aqui é nascer de novo. Tornar a nascer. Aí nós vamos, só para ilustrar isso que nós falamos aqui, nós vamos entendendo, por exemplo, o verso 2, nós podemos ver uma referência em João 12, 42, que diz: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não ser expulsos da sinagoga. Muitos creram, mas para não ser expulso da sinagoga, das estruturas mundanas, para não serem desprestigiados na sociedade, preferiram não manifestar, continuar na cegueira. É o que é muito importante para a gente. É muito importante você ir para a igreja, todo cheio das pompas, mas está no coração do mesmo jeito que era. Cada igreja de um jeito. Cada igreja de um jeito. Aquele que diz que para cada pé existe um chinelo velho para dar certo. Também diz em Mateus 18, verso 3, faz uma referência com o verso 4. Perguntou Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Mateus 18, verso 3 diz que: e diz, em verdade vos digo que, se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, sem vontade própria, sem juízo próprio, sem ambição, cheio das naias, não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O verso 5, que diz: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino do céu. Lá em 1 João 3, verso 9, diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Transformou de vida, abandonou, como diz, figurativamente, a vida do mundo. Você continua caminhando no mundo, mas espiritualmente em Deus. Verso 5, ainda é o verso 5. 1 Pedro 2, verso 25 diz que: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém,
vos convertesse ao pastor e bispo da vossa alma. Você está desgarrado, está solto no mundo aí, ó, de acordo com as estruturas sociais do mundo. Mas agora você, porque está desgarrado como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma, que é Jesus Cristo. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tiago 1, verso 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossem como que primícias da sua criatura. Nós somos gerados pela palavra de Deus. Não é por carne, é pela palavra do Espírito sobrenatural. Verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, antes de nascer, o seu espírito já estava lá, Deus já tinha um propósito. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre os homens. Não é predestinou para a salvação, todos são predestinados para a salvação, todos. Não é predestinação, não. Como diz nossos amigos, né, Deus? Não é predestinação, não. Nós somos predestinados. Por conta aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem salvos em Cristo Jesus. Não é predestinação que uns vão salvos, outros não. Não existe, não. Deus não é homem, não. Deus é Deus, é um homem que faz essas coisas. 30. E aos que predestinou, a esse também chamou. Predestinou para a salvação e chamou, todo mundo é chamado. E aos que chamou, a esse também justificou. Chamou-te e justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Verso 8. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Hebreus 1, 5 a 12 diz que Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? Deus nunca chamou anjo de filho. Eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Deus nunca falou isso de anjo. Anjo é criatura. Criatura que é criado está sujeito à destruição. E normalmente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Todos os anjos de Deus têm que adorar Jesus. Anjo tem poder nenhum, não. Tem gente adorando anjo aí. 7. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros lavaredas de fogo. Aquele Deus que faz dos seus anjos, os anjos dele, vento, e faz dos seus ministros lavaredas de fogo. Tudo é espiritual. 8. Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino, do seu reino. Deus. Esqueça a religião. Esqueça a religião, não presta.
9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Quem fez isso? Jesus. E a esse Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Só Jesus. E é fácil. Quer ter experiência disso? Viva. Segundo o ensinamento de Jesus, segundo o Evangelho. Ainda, 10. No princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Deus criou a terra, os céus. 11. Eles perecerão, tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão. Qual verso? Igual verso. 12. Também, qual manto os enrolarás, e com vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Jesus. Verso 11. Em verdade digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais nosso testemunho. Mateus 11, 25 e 26. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Revela quem Ele quer. E ninguém é importante para Deus. É bom que saiba disso. Não existe ninguém importante para Deus. O importante é Deus. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. É muito sério o Evangelho. O Evangelho não é filiado na igreja aí, dizimar e aleluia, glória a Deus, não. É transformação de vida. Verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. 13. João 1, verso 1 ao 18. Não vamos ler isso tudo. Mas diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Essa tem que ler, são 18 versos aqui. Interessante. Tem que ler. Verso 14. E no monte, porque Moisés levantou a serpente, não disseste, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 14, João 12, 32 a 34 diz que, e eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus é atração para todos. O que às vezes dificulta a pessoa ver Jesus, entender Jesus, são os comprometimentos terrenos, as importâncias, as religiões, as estruturas sociais, as condições econômico-financeiras, os status, é isso que dificulta. 33, isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Mostrando como Jesus seria morto, levantado. 34, replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como diz tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? É só Jesus. Jesus que ele não entende.
para entender, tem que ler o Evangelho, tem que aprender o Evangelho, tem que aprender. Senão, vai ficar na mesma situação. Verso 15. Para que todos que nele creem tenham a vida eterna. Romanos 5, verso 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Somos reconciliados com Deus em Jesus. XVI. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Atos 17, verso 27 a 31, diz que, 27, para buscar a Deus, se porventura tateando, buscando na religião, nos movimentos sociais, o posso achar. Bem que não está longe de cada um de nós, ele está pertinho, está no coração, está pertinho de nós. Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Não. Criação de Deus, criado por Deus. 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Até a lei, enquanto não foi dada a lei em Moisés, não existia pecado. Não havia condicionamento. De Moisés para cá existe o condicionamento. E no 30 diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Não tinha lei, você não sabia. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependem. 31. Por conta, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o entre os mortos. O maior milagre no mundo, feito no mundo, a ressurreição de Jesus. É a ressurreição de Jesus. Não existe outro milagre que possa superar em importância a ressurreição de Jesus. Porque Jesus morreu, ele foi sepultado, ficou 3 dias sepultado, depois ele levantou, saiu e teve com as pessoas todas, conversou, comeu, andou e continuou ensinando, depois foi vir subir ao céu. Agora, como que nós vamos entender isso hoje, que isso aconteceu há 2000 anos atrás? É a nossa experiência com Deus. Quem quer saber se Deus existe, não tem, você tem que fazer, é em você. Você tem que ver o que você está vendo no mundo, o que você está enxergando no mundo. Você não está vendo, esse mundo é um deserto, cheio de corrupção, cheio de maldade, cheio de tudo enquanto é ruim. Mas que o salvo em Cristo Jesus anda na paz, no sustento, na alegria do Espírito. Essa experiência, não precisa de perguntar a ninguém, não precisa de ler, de saber nada. Comunhão. Aí que nós vamos explicar.
E o analfabeto, ele não lê Bíblia, não lê Bíblia, mas tem o Espírito. O cego tem o Espírito. Amém, meus irmãos? Amém. Pois é, meus irmãos. Não tem complexidade. É crer, fé. Agora, saibamos todos nós, não havendo transformação de vida, nós estamos caminhando no deserto, de braço dado com o demônio. Tem que haver transformação de vida. E a transformação de vida vem pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, que transforma nossas vidas. Amém?